Olá, aventureiros! Se vocês gostam de Warhammer, curta e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Após explicar brevemente a história das principais raças que deram início ao fantástico mundo de Warhammer, falaremos agora do evento que transformou o universo para aquilo em que conhecemos hoje: a Guerra no Céu. Uma guerra de proporções tão gigantescas que todas as guerras que vieram depois pareciam ser apenas briga de bar. A Guerra no Céu se deu principalmente por um conflito de interesses entre as raças dos Necrons, conhecida nesse período como Necrontyr, e os Antigos. Já temos vídeos sobre essas raças no canal. Com o encontro dos Necrontyr com os Antigos e a recusa dos Antigos em ajudá-los, as constantes revoltas internas dos Necrontyrs pioraram e se tornou uma guerra civil. Essas guerras ficaram conhecidas como as primeiras guerras de secessão. O Rei Silencioso, na esperança de acabar com essa guerra civil, ponderou que poderia assim o fazer se dessem a todas as casas Necrontyr um inimigo em comum. E assim o fez. Ele incitou o ódio dos Necrontyr contra os Antigos e convenceu os Necrontyr que poderiam tomar à força o que eles precisavam desesperadamente. E assim buscavam há milhões e milhões de anos a cura para seus corpos e a imortalidade. E funcionou. Eles deixaram de lutar entre si e voltaram sua fúria contra os Antigos. Os Necrontyr, agora unidos, se lançaram em batalha contra os Antigos. A guerra durou centenas de anos, e embora os Necrontyr existissem aos trilhões, e os diversos mundos de seu império se unirem contra os Antigos, eles perderam a guerra. Os Antigos simplesmente eram avançados demais, e os Necrontyr foram massacrados. E só não foram extintos porque os Antigos eram benevolentes, e não consideravam o Necrontyr uma ameaça real. Os Antigos são a primeira raça senciente conhecida. Eles andavam pelo universo semeando novas raças, não as destruindo. Então, se os Necrontyr não representavam ameaça, depois de vencida a guerra, eles simplesmente esqueceram os Necrontyr. Derrotados e humilhados, os Necrontyr voltaram suas frustrações uns contra os outros, e novas revoltas foram iniciadas. O Império estava em chamas outra vez, e a Guerra Civil queimava o Império Necrontyr. Essa segunda onda de guerras civis ficou conhecida como Segunda Guerra de Secessão. O Rei Silencioso entrou em desespero, porque se assim continuasse, o Império Necrontyr ruiria de vez. Assim sendo, eles começaram a procurar armas que pudessem usar contra os Antigos, e que pudessem reunir seu povo novamente na sua busca pela imortalidade e vingança. Durante a sua procura, eles descobriram os Kitans, seres gigantescos que consumiam estrelas, mas não eram malignos nem benignos, não tinham consciência. Dessa descoberta, eles imaginaram como poderiam transformar esse poder em armas, pois se conseguissem extrair esse poder, poderiam mais uma vez desafiar os Antigos. Existem certas controvérsias sobre essa descoberta dos Kitans pelos Necrontyr. Alguns dizem que os Necrontyr encontraram os Kitans investigando as estrelas. Outros dizem que uma probe descobriu uma estrela sendo consumida. E outros ainda dizem que o ódio dos Necrontyr atraiu os Kitans. Ninguém sabe ao certo. O que é certo é que começaram experimentos para a extração de poder desses seres. Ao final, decidiu-se que a melhor forma de aproveitamento desse poder seria colocá-los em invólucros, recipientes ou carcaças que pudessem acomodar todo esse poder bruto e usá-los como soldados. Então, os Necrontyr construíram corpos de metal vivo, o mesmo material que compunha suas naves. Material esse que crescia e se adaptava assim como matéria orgânica. E assim, seres que não passavam de entidades se
se tornaram conscientes. Já que as histórias desses seres já foram contadas em vídeos anteriores, não detalharemos a história dos Kitans. Digamos que os Necrontyr, agora já transformados em Necrons, voltaram todo esse poder contra os antigos. Aqui é exatamente onde começa a guerra no céu. As ondas de Necrons e Kitans unidos pegaram de surpresa os antigos, que não resistiram a essa combinação de poder. Os mundos semeados pelos antigos foram sendo destruídos, e até a Webway foi invadida pelo Enganador. As ondas de Necrons e Kitans unidos pegaram de surpresa os antigos, que não resistiram a essa combinação de poder. Os mundos semeados pelos antigos foram sendo destruídos, e até a Webway foi invadida pelo Enganador e os Necrons. Não havia refúgio, não havia um lugar seguro onde as tropas combinadas de Necrons e Kitans não pudessem alcançar. Esse exército se espalhou como um câncer e consumiram milhares de mundos. Os antigos eram semeadores de novas vidas. Detinham o poder da criação. Eles assim o faziam de forma benevolente, sem a intenção de se beneficiar. Mas no desespero de não serem extintos, eles criaram duas raças voltadas para a guerra. Os Kroxs, antepassados dos atuais Orcs, e os Eldar. Os Kroxs eram brutais, violentos e extremamente resistentes a dano físico. Os Eldar eram ágeis, inteligentes e com poderes psíquicos devastadores. Durante milênios, os antigos lutaram contra as forças Kitans, enquanto os Kroxs e os Eldar ficavam prontos para serem usados na guerra. Eles devastaram quase tudo que os antigos construíram, até que finalmente os Eldar e os Kroxs entraram na batalha. Os Eldar interagiam com o imatério dentro do Warp, e seu poder psíquico era tão grande que entidades nasceram dessa interação, os deuses Eldar. Um desses deuses, o deus da risada, enganou o forasteiro e ele começou a devorar seus irmãos Kitans. Ele literalmente comeu seus irmãos, e o número de Kitans foi reduzido significantemente. Então os Kroxs foram soltos no campo de batalha e simplesmente aniquilavam tudo que conseguissem alcançar. E os Eldar liberaram seus deuses que simplesmente devastaram os Necrons. Os antigos sobreviventes entraram dentro do Warp e se esconderam antes da guerra terminar. E os Necrons, vendo que os Kitans estavam sendo reduzidos e enfraquecidos, viram nisso a oportunidade de se vingar e se livrar da servidão, e atacaram e fragmentaram os Kitans restantes. Eles achavam que poderiam terminar a guerra sozinhos, já que os antigos fugiram, deixando apenas as raças criadas por eles para trás. Eles usaram as armas que os Kitans ajudaram a desenvolver contra eles, e o que sobrou dos Kitans usaram como bateria para essas mesmas armas. A fim de facilitar os trabalhos, os Necrons construíram imensas torres, a fim de separar os Kroxs e os Eldar do Warp, já que eles utilizavam o Warp como fonte de poder e transporte. O Warp é um gigantesco repositório de energia sensível ao que acontece ao seu redor. É um plano composto de energia psíquica que já estava sofrendo devido a essa gigantesca guerra e energias desprendidas. A combinação desses fatores afetaram o Warp, que até então era uma dimensão pacífica e suas energias eram usadas para a criação. O Warp transformou-se e se virou no que poderia ser descrito como um inferno. Ele se transformou em uma tempestade violentíssima de caos eterno. Entidades que habitam lá foram corrompidas e rachaduras começaram a aparecer no espaço material. E entidades malignas foram criadas e começaram a invadir o universo material.
Falaremos sobre essas invasões em um tempo oportuno. O que necessitamos saber agora é que uma guerra de escala galáctica se tornou um lugar do caos para todas as raças envolvidas. Após milênios de batalha, os Necrons conseguiram acabar com os Kitans, com exceção do forasteiro que conseguiu fugir e se escondeu em algum lugar da galáxia. É dito que ele se arrependeu de devorar seus irmãos e voltou a consumir estrelas. No ápice da batalha, Necrons vs Kitans, um dos Kitans não foi despedaçado, ele foi completamente destruído. E no seu leito de morte, esse Kitan, conhecido como The Flayer, amaldiçoou os Necrons com um vírus chamado de The Flayer Virus, ou vírus descascador. Os afetados por essa condição são conhecidos como The Flayed Ones, ou descascados. Eles desenvolvem uma sede de sangue e uma condição em que ficam insanos e se cobrem com carne e órgãos de seres vivos. Os Necrons afetados por essa condição são isolados ou destruídos, pois não existe cura. Os que sobreviveram se juntaram e foram para uma dimensão conhecida como The Flayer Dimension, onde vivem e só saem para saciar sua sede de carnificina. Com esses resultados, o universo conhecido foi remodelado. Os Kitans destruídos ou despedaçados. Os Necrons entraram em hibernação. Depois de perder diversas batalhas contra os Krox e os Eldar, o Rei Silencioso sabia que não conseguiria vencer e decidiu esperar pelo momento oportuno. Afinal, agora eles eram imortais. Então, ele ordenou que todos os Kitans entrassem em um de seus mundos tumba e hibernassem. Porém, destruiu o módulo de comando que usava para governar os Necrons. Assim, quando eles acordassem, teria seu livre-arbítrio de volta. Mas o Rei Silencioso não dormiu. Ele decidiu vagar pela galáxia a fim de encontrar uma forma de restaurar os Kitans como seres vivos novamente. Milhares de mundos e raças foram completamente destruídas. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com os Krox. O que se sabe é que os orcs de alguma forma são seus descendentes. Os poucos antigos que restaram se exilaram em um lugar desconhecido. O Orp virou uma dimensão do caos, e os Eldar saíram vitoriosos e se tornaram a espécie dominante do universo conhecido. E assim, há 60 milhões de anos, acabou a Guerra no Céu, evento mais catastrófico de toda a mitologia de Warhammer, e o evento que moldou toda a história do universo de 40K. Se você gostou, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.